Eu assisti todos os curtas da categoria de melhor curta do Oscar 2026, né, os curtas live action. E como eu tinha falado, como eu tinha prometido, vim aqui trazer o meu vídeo com meio que as mini reviews desses curtas, né, comentando esses curtas, falando aí, dando uma visão da temporada, uma visão aí da categoria, falando qual que é o meu favorito, e assim, dando ali o meu parecer sobre os indicados da categoria de melhor curta, começando pelo curta Butcher's Stain, dirigido pelo Meyer Levson Blount. Tem aí o título que poderia ser traduzido como A Marca do Açougueiro, A Mancha do Açougueiro, que é um pouco daquele tipo de filme que cai naquela coisa que eu comentei quando eu falei de A Voz de Hind Rajab, sabe? De ter um tema muito grande, ter um tema muito importante, talvez até mesmo maior do que o filme, porque aqui a gente tá vendo um filme que ele fala basicamente, ele faz uma alegoria sobre a questão ali de Israel-Palestina e como as pessoas elas tendem a se corromper diante de uma mentira que ela é uma mentira conveniente, digamos assim, né? A gente acompanha o dia a dia de um açougueiro, que é o nosso protagonista, e ele acaba sendo acusado de fazer uma coisa ali no mercado onde ele trabalha. A gente não tem aí uma certeza se ele tá fazendo, mas ele alega que não, e a gente acompanha um pouco do dia a dia dele. Eu sinto que ele é aquele curta que, assim, ele tem algo interessante, né? Ele tem uma coisa de ser baseado nas vivências do próprio diretor. Então o diretor, ele comentou que ele trabalhou ali no mercado e que esse curta, ele é inspirado por coisas que ele viveu, mas é um curta, assim, que parece que ele não consegue desenvolver nada de fato. Parece que eu tive a sensação de que quando ele estava para começar, ele acabou terminando. É aquela obra que ela parece ser muito limitada pelo tempo de ser um curta, não porque, isso aqui precisava ser um longa, mas porque ele realmente parece, sei lá, o início de um longa, um pontapé inicial de uma história maior, porque ele tenta olhar para os lados, assim, da vida do cara, da relação que ele tem com o filho, da relação que ele tem com a ex-esposa, e como isso tudo também acaba sendo chacoalhado na vida dele por causa dos eventos que ocorrem no trabalho dele. Mas eu sinto que ele poderia ser aquele filme que parte disso, né, parte dessa acusação, parte desse primeiro ponto ali, para desenvolver muito mais sobre esse personagem que acaba não tendo tempo para ser desenvolvido, os conflitos dele não têm tempo de ser desenvolvidos, e fica realmente com essa sensação de que, beleza, e tem um tema importante, e tem uma ideia legal ali de falar dessa questão do grupo sustentando uma coisa que é conveniente para todos, né? Bem uma coisa da ser corrompidos por como eu falei, uma verdade conveniente, uma mentira conveniente, mas que quando tava começando, quando eu falei, pô, agora ele parece que vai ter algo para dizer, ele é interrompido porque ele chegou ao final, porque ele é um curta. Talvez ele pudesse desenvolver muito mais, mas como curta eu sinto que ele é muito limitado no próprio tempo, na própria ideia, não consegue desenvolver muito. Então, para Butcher's Stain, nota 6. O próximo curta é o curta A Friends of Dorothy, dirigido pelo Lee Knight. A tradução do título seria algo como Um Amigo de Dorothy, que é um curta, se eu for definir ele em uma palavra, eu diria britânico. É um curta britânico, ele tem ali o elenco britânico, uma história muito britânica, um humor muito britânico. Ele é aquela coisa que ele é legal, ele é bonitinho, assim. Ele tem uma história ali onde a gente acompanha uma senhorinha que ela acaba conhecendo um rapaz, né, mais novo ali no colégio, e aí eles acabam criando uma amizade muito verdadeira, ligado ali pelo amor que os dois têm à literatura. Fala muito sobre solidão, fala muito sobre as pessoas não enxergar quem a gente é de verdade, né? Aquela coisa de, pô, ela parece que se tornou invisível para a sociedade, para a própria família, porque ela já é uma senhora, e ele porque ele é um rapaz negro, então ele tem essa coisa até da expectativa dos pais que não correspondem às paixões, às ambições que ele tem de verdade. Parece que a única pessoa que enxerga ela é ele, a única pessoa que enxerga ele é ela, o que é uma mensagem muito forte, ainda que contida num filme que ele, é um curta bonitinho, sabe? Ele parece que também não vai ali fazer nada ali muito forte, ali muito assim, pra trazer uma coisa emocional que cria um vínculo ali, que faça com que a gente fique realmente investido nessa história. A gente fica preso realmente porque tem algumas coisinhas legais, né? Eu acho que as atuações, por exemplo, são pontos positivos. A gente tem a Miriam Margolyes, que é a professora Sprout, ali dos filmes de Harry Potter, né? Em alguns filmes que ela aparece, é atriz. O cara que assistiu Harry Potter, acho que vai bater o olho e já vai achar ela familiar, já vai reconhecer ali, como eu reconheci. E o Alastair Nwachukwu, que também é um bom ator, também tá ali, entrega uma química legal, eles têm uma amizade que soa muito genuína, a construção da relação deles dois é muito legal, mas ele vai muito por um lado, como eu falei, muito britânico, ele é muito caricatural, né? O neto dela, que é quase um antagonista do curta,
ele é muito caricato, é tudo muito exagerado, e acaba que o filme, eu sinto que ele não dá muita margem pra ele ser genuíno, pra ele despertar uma emoção genuína. Quando ele desperta, ele consegue despertar algo legal ali, como por exemplo no discurso final, né, no diálogo final entre os dois personagens, né, antes do diálogo final do curta, assim, que é bem bonito, é bem forte. Eu acho que ele fecha o curta de uma maneira emocionalmente intensa, né, emocionalmente maior, mais grandiosa, mas ainda assim eu acho que é um curta que ele acaba ficando um pouco abaixo do que ele poderia ser, simplesmente porque ele é muito convencionalzinho, ele é muito pouco usado, é quase previsível de assistir. E, tipo, beleza, a gente gosta ali das atuações, a gente gosta ali da conexão que os personagens eles desenvolvem, mas meio que é só isso também. Ainda assim, é muito bonitinho. Então, para A Friend of Dorothy, nota 6. E antes de eu continuar, eu quero só falar pra você que chegou até aqui, caiu de paraquedas, já se inscreve no canal, deixa um like no vídeo se você estiver curtindo. Aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema aqui no YouTube. Estamos em temporada de Oscar, então tô fazendo alguns vídeos especiais. E já te convido a deixar nos comentários qual desses curtas é o seu favorito, qual desses curtas você não curtiu tanto, qual que é a sua expectativa pra categoria. E lembrando que se você dá um like no vídeo e se inscreve no canal, você vai estar passando a mensagem pro YouTube de que esse vídeo é bom o suficiente pra você querer fazer parte da comunidade que a gente está criando. E se você quiser também trocar mais ideia comigo, vale me seguir nas outras redes sociais, o @tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Beleza? Bora voltar para comentar os curtas do Oscar. O próximo curta é o curta Jane Austen's Period Drama, dirigido pela Julia Axe e pelo Steve Pinder, que aqui ele tem uma tradução já muito interessante, né? A tradução dele seria algo como drama de época de Jane Austen, mas ele também poderia ser o drama da época de Jane Austen, porque ele é basicamente um filme que ele fala sobre menstruação. Cara, esse filme, esse curta aqui, ele me pegou muito. Ele é hilário, ele traz toda ali uma sacada de vamos trazer essa construção meio Jane Austen, essa construção de época, da donzela que quer casar e o cara ali se declarando pra ela. Só que aí tem todo um papo sobre menstruação. É um curta que ele é muito sátira, ele funciona como um sketch muito bem desenhadinho. Eu acho que aqui ele entende muito bem os dois diretores, né? A Julia X, que ela também atua, ela é a protagonista do curta. E o Steven Pinder, que é o co-diretor, eles conseguem usar a duração mais curta ao seu favor, né? Pra desenhar ali como um sketch mesmo. E eles brincam com humor bem rápido. Também parece um pouco dessa coisa do humor britânico, mas aqui eu acho que ele funciona melhor porque ele tem esse toque da sátira muito forte ali, né? Então tem todo o lance, por exemplo, dos nomes dos personagens. São todos trocadilhos ali, são todos trocadilhos, tal qual o título do filme. E quando eu vi o título, tipo, period drama, a primeira coisa que eu pensei foi realmente sobre menstruação, mas aí eu falei, não, mas é Jane Austen's period drama, né? Não deve ter nada a ver com period. Mas não, ele realmente ele brinca com essa sacadinha pra fazer a piada inicial. E olha, assim, é um curto que eu acho que ele me pegou muito. Ele é um dos mais curtos da categoria, mas ele consegue em poucos minutos desenhar uma historinha legal, desenhar um humor rápido ali que brinca. Cara, eu dava gargalhadas assistindo esse curta. Não só porque cada vez eles iam falando o nome de um novo personagem e aí você ficava meio que tentando conectar qual que é a sátira, qual que é a piada ao redor do nome, mas porque tem um humorzinho bem bobinho, assim, meio Monty Python mesmo, que é muito bobo ao mesmo tempo que é muito esperto, é muito bem sacado, dentro de uma narrativa que ela é provocativa, né? Porque ela traz essa coisa meio do as mulheres puras que não podem falar nada, falar dos seus desejos, falarem dos seus corpos, falarem, né, elas têm que ser castas, é uma coisa meio púdica, meio realmente Jane Austen, assim, mas ao mesmo tempo traz aquela veia mais da provocação, mais quase alfinetando, como a própria Jane Austen também tem um pouco disso, ao mesmo tempo que faz quase uma paródia da ignorância masculina, né, elas explicando ali e falando, não, mas os homens eles não vão poder, eles não podem saber disso, eles não conseguem conceber a questão da menstruação. Cara, assim, é impagável. É um filme super rapidinho, super curtinho, mas é impagável. Eu dava gargalhadas. Eu acho ele super esperto, assim, no texto dele. Gosto da condução da direção, gosto do timing de humor que ele consegue criar ali nesse pouco tempo de curta. E pra mim, é o meu favorito da categoria, com uma certa folga até. E para Jane Austen's Period Drama, nota 9. Se esse curta anterior ele foi bem feminino,
O próximo curta ele é bem masculino, também gostei bastante, que é o curta The Singers, dirigido pelo Sam Davis. A tradução, né, seria Os Cantores, e aí ele traz ali uma narrativa que eu confesso que de primeira eu fiquei meio... não sei, achei um pouco esquisito, um pouco não me conectou, não me conquistou ainda de cara. Só que ele vai sendo um filme que ele vai construindo ali, conforme ele avança, melhor ele constrói, melhor ele arruma o ritmo dele, melhor ele trabalha os personagens dele. Também é um filme razoavelmente curto, né, até comparado com outros da categoria, mas ele consegue trabalhar muito bem a ideia dele, que basicamente a gente acompanha uma noite ali num bar, onde a gente tem um bar só de homens praticamente, né, só tem homens ali no bar, até que um deles faz um desafio, né, lança um desafio ali sobre quem consegue cantar melhor, e quem conseguir cantar ganha uma grana e ganha uma cerveja de graça. A partir daí a gente vai ter uma sequência com cada um deles praticamente tentando impressionar os demais, provando que é um bom cantor simplesmente para conseguir aquela cerveja de graça e aquela graninha extra. Mas é uma coisa muito assim de também falar sobre solidão, também trazer uma coisa sobre essa questão da masculinidade, da depressão desses homens, porque todos ali eles meio que têm um background, eles têm uma história passada que o curta ele não se dá ao trabalho de explorar, até por ser um curta, né, não conseguiria trabalhar isso de uma forma muito boa, só que eles conseguem ainda assim trazer a carga emocional disso, a gente consegue entender um pouco dos dramas, seja pela escolha das músicas, seja pelos poucos diálogos falados que a gente tem antes do momento das músicas, e é um filme que assim, ele vai fazendo isso e ele consegue se tornar incrivelmente emocional. Tem um grande momento ali emocional, né, com a música Unchained Melody. Esse é um momento assim, que eu acho que é o grande momento do curta, de fato, que é um curta com bons momentos, ele tem 1, 2, 3 momentos ali, e aí vem o arremate com a música final que... Uou, assim, é um momento assim que você para, né, se você ainda não estava conectado, esse provavelmente é o momento que você vai acabar se conectando com o filme, você vai parar e focar a sua atenção, porque é muito forte, é muito bonito, é aquele momento que meio que arrebata o espectador, sabe? É um filme que ele acaba sendo muito bonito, ele é um filme que ele, por mais que eu tenha tido um leve problema pra entrar, pra me conectar, né, com o filme no começo, no final eu tava ali arrebatado, porque eu acho que ele é um filme não só que ele é muito emocionante, assim, que ele faz muito bem com o pouco que ele tem, com o pouco tempo que ele tem, com os poucos personagens que ele tem, com os poucos diálogos que ele tem, mas ele também é um filme que ele consegue trazer muito ali dessa questão da depressão, da masculinidade, da solidão, e ele faz isso com pouco. Não é todo filme que consegue fazer isso, tá? Não é todo filme que consegue fazer isso, ainda mais em um curta, né? Em um tempo de curta, e esse aqui consegue fazer isso de uma forma muito genuína, muito bonita, e consegue ter esse ápice muito legal com a música final. Então, para The Singers, nota 8. E o último curta da categoria é o filme Two People Exchanging Saliva, do Alexandre Singh e da Natalie Mustiata. Basicamente, o título, né, se a gente for traduzir, seria algo como Duas Pessoas Trocando Saliva, que é uma distopia. Eu acho isso aqui bem interessante na premissa, eu acho que é uma premissa bem absurda, e eu acho que ele tem algumas questões ali que acabam me afastando um pouco. Eu acho que ele é bem ousado, ele é bastante criativo, mas ao mesmo tempo ele também dificulta um pouco a conexão, pelo menos no meu caso, seja pela questão da premissa, seja pela forma como ele toca ali realmente a direção, a fotografia em preto e branco, que é uma bela fotografia, acho que ela funciona para o trabalho de distopia, né, para tornar tudo ali um pouco mais claustrofóbico, um pouco mais sufocante. É basicamente uma distopia onde o beijo, né, o beijo na boca é proibido. Então, a partir daí a gente tem várias outras diferenças, várias outras pequenas questões ali nessa sociedade, que faz com que a gente pense, que faz com que a gente vá interpretando essa distopia. É um filme que eu sinto que ele sofre um pouco tal qual ali o Butcher's tem, sabe? Ele tem pouco tempo para trabalhar a narrativa, que é uma narrativa interessante ali no texto, né? Interessante ali no papel, poderia ser melhor desenvolvida em um longa-metragem, poderia ser melhor desenvolvida talvez em média-metragem, mas como curta ela fica um pouco presa, e o desenvolvimento dela, por mais interessante que seja nessa parte criativa, né, na criação desse mundo, acaba, por exemplo, não me convencendo bastante. Mesmo que, como distopia, ainda seja um filme que cative a minha curiosidade, né? Ele é um filme que tem ali uma coisa de eu quero entender como o mundo foi parar aí, eu quero entender quais são todas as regras desse mundo. Eu acho que também tem uma direção legal, né, com a fotografia, que eu acho que é interessante.
E também tem boas atuações ali, tanto da Luana Bajrami quanto da Zar Amir Ebrahimi, que são as duas atrizes principais, né, que elas compõem as duas personagens principais aí que a gente acompanha durante o curta. Eu acho que cada uma com uma particularidade, mas eu acho que com uma química legal. Duas atuações bem boas que conseguem se destacar, apesar da gente ter apenas o curta, né, um curto tempo de um curta, mas no geral eu acho que eu tive uma certa dificuldade realmente de conseguir me conectar, de conseguir entrar, de conseguir me interessar plenamente pela história que ela está sendo contada, ainda mais porque é um filme que está sendo dividido em capítulos, eu acho que ele acaba criando ali umas certas vírgulas ali que são desnecessárias, né? Já é um filme curto, eu acho que ele pode só tocar, ele vai meio dividindo em capítulo, como que cada capítulo dá uma quebra de ritmo que é muito forte quando a gente pensa que é um curta. Então, assim, pra mim, pequenas questões que foram me dificultando, mas ainda assim eu achei interessante, ainda assim eu acho que o plano que eles criam ali, né, o pano de fundo que eles criam ali é interessante também, eu acho legal como eles compõem a distopia, é bem criativo, de fato, não dá pra dizer que não é, pensando na coisa até na questão da sociedade que eles criam, onde um gesto de afeto é proibido, mas um gesto de violência se torna uma moeda de troca, sabe? Quando você para pra pensar nisso, pô, é um filme que ele tem algo ali interessante a ser dito. Mas ainda assim, eu acho que ele acaba ficando um pouco aquém dos dois curtas anteriores que eu falei, apesar de ser melhor que os dois primeiros que eu falei também. Então, para Two People Exchanging Saliva, nota 7. Eu acho que esse pra mim é aquele curta que fica no meio, né? Fica meio mediano, assim, porque eu gosto muito de Jane Austen Spirit Drama, meu favorito. Gosto bastante de The Singers também, que é um belo curto, um curto que me deixou, assim, mais tocado. Eu acho que Butcher's Stain e A Friend of Dorothy é aquele tipo de curta que, por mais que tenha algo legal ali pra trazer, pra trabalhar, são curtas esquecíveis, são curtas ok, não chegam a ser ruins, mas são esquecíveis. Eu acho que um balanço geral da categoria é que a categoria poderia ser melhor. Acho que eu não assisti outros curtos, não assisti a shortlist completa. Mas assim, eu acho que pelo menos dois aqui talvez desse pra arranjar dois curtas melhores. Eu sinto que é uma categoria que ela não é tão interessante quanto poderia ser, apesar desses três últimos curtas que pelo menos eles trazem ali uma pluralidade, eles trazem temas interessantes, eles trazem sátiras espertas. Então assim, a gente tem um curta que ele é bem criativo, a gente tem curtas que são bem legais, ao mesmo tempo que a gente tem curtas que, parece que eu já vi isso antes, ou que realmente eles não conseguiram levar a narrativa ao ponto dela realmente ter um impacto, sabe? Mas é isso, pessoal, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.